Olha, um esquema milionário de rifas para patrocinar o crime organizado é alvo de uma operação da polícia. As investigações começaram em Presidente Venceslau e apontam que com a venda de rifas, a organização criminosa movimentou mais de 2 milhões de reais. Dá para imaginar? Rubens Nakato está na CPJ de Presidente Venceslau e ao vivo tem as informações para a gente. Nakato, bom dia para você. Explica certinho como é que funcionava todo esse esquema de rifa do crime. Bom dia. Bom dia, Casagrande, bom dia a todos. Olha, os suspeitos aí de envolvimento, nesse esquema, eles recebiam números dessas rifas pela facção criminosa e eram obrigados a vender, a comercializar aí esses números de rifa em várias cidades da região, tanto aqui na região oeste paulista, quanto também na região noroeste paulista. Ajudavam a vender e também a coordenar a distribuição aí dessas cartelas de rifas, que eles chamavam ali de colaboração entre amigos, enfim, e sorteavam apartamentos, veículos e valores em dinheiro, tudo em nome aí, de levantar fundos, recursos para o crime organizado. Como você bem disse, Casagrande, mais de 2 milhões de reais, isso bimestralmente ali, como eram feitos os sorteios das rifas. Bom, eu estou aqui na delegacia, na CPJ, em Presidente Venceslau, com o doutor Edmar Caparrós, responsável pelas investigações. Doutor, para a gente poder entender, como é que a polícia começou a investigar esse esquema criminoso? Bom dia. Bom dia. A investigação nasce há mais ou menos 3 meses, em relação ao cumprimento do mandado de busca domiciliar na cidade de Presidente Venceslau. Eis que nós tínhamos a notícia de que esse morador estava vinculado ao crime organizado e exercendo a função de geral da rifa do interior, na confecção e distribuição desses números de bilhetes da loteria ilegal. Naquela oportunidade do cumprimento das diligências, ele não se encontrava no imóvel, mas nós conseguimos localizar o seu aparelho celular, que estava na casa, um farto material de contabilidade dessa sintonia da rifa. E nós entendemos que, de Presidente Venceslau, ele distribuía uma sequência numérica a cada representante do crime organizado em seu respectivo município, todos na regional 018. E essas pessoas que recepcionavam esses números, como você bem disse, eram obrigados a comercializarem esses bilhetes e angariarem recursos para fortalecer o crime organizado. Doutor, entre os sorteios tinha ali apartamentos, veículos, valores em dinheiro, valores altos, inclusive, de mais de 30, 40 mil reais, Principalmente a questão, por exemplo, dos imóveis. A polícia já conseguiu identificar esses imóveis, encontrar esses imóveis? Não, essa é ainda a nossa indagação. No primeiro material que nós recolhemos, que praticamente originou só de Presidente Venceslau, dessa busca domiciliar, nós não tivemos o encontro de elementos que pudessem identificar de onde partem esses imóveis, esses veículos. Talvez com as diligências de hoje, com a identificação de alguns componentes, que nem todos foram identificados em cada município, Hoje foram decretadas 11 prisões preventivas. Talvez com o recolhimento desse material a gente encontre essa resposta. Doutor, entre os mandados expedidos, a gente tem de busca e apreensão e também de prisões, 11 mandados de prisão. No total, há uma pessoa ainda foragida, a polícia está fazendo diligências. A gente teve 2 prisões em Penápolis, mais uma em Pereira Barreto, e em Valparaíso a polícia continua fazendo diligências. Exato, as investigações prosseguem na identificação desse último alvo, vamos dizer assim, para tentar dar o cumprimento ao mandado de prisão. E já na sequência as equipes estão chegando, trazendo material para a gente começar a se debruçar sobre isso e de repente encontrar novas respostas, novos integrantes. Tá certo, doutor, obrigado pela sua participação com a gente. A polícia tem agora cerca de 10 dias aí para concluir esse trabalho pericial, principalmente nos objetos que foram apreendidos nessa operação realizada hoje, a Blackjack. Um belo trabalho, parabenizar inclusive a Polícia Civil por essa operação de hoje. Casagrande. Exatamente isso. Eu também compartilho aí com o delegado os meus parabéns em relação a esse caso. Nakato, explica o seguinte para a gente: que tipo de produto que participava dessa rifa, Quais eram as premiações dos possíveis ganhadores dessas rifas? E me diz uma segunda coisa que o delegado pode compartilhar com a gente em relação à finalidade do dinheiro. A gente sabe que dentro da organização criminosa eles fazem financiamentos em alguns casos para ações específicas. Então, por exemplo, para poder ali bancar familiares de presos quando vão fazer visitas ou então para custear a operação do negócio. Nesse caso específico, tinha uma finalidade ou então o dinheiro ia para o caixa do bando para eles financiarem o crime como um todo?
Casagrande, esse dinheiro levantado, né, com a rifa, eles vendiam as rifas, sorteavam apartamentos de mais de 140, tem até apartamento que a gente viu ali de R$200 mil, veículos e valores em dinheiro. E conforme o doutor Edmar estava me explicando, esse dinheiro era para financiar justamente o narcotráfico. E essa operação inédita no estado de São Paulo, a primeira realizada nesse sentido no estado de São Paulo, essa sintonia da rifa era também aí apontada como a terceira mais rentável para o crime organizado, ficando atrás, inclusive, mas ajudando, inclusive, a financiar o narcotráfico. Casagrande. Tá certo, Nakato. Olha, é uma história realmente que chama a atenção, viu? Cada dia que passa, a gente vai descobrindo mais detalhes da operação, né? Mais detalhes de como esse crime organizado funciona. E agora essa novidade da rifa, que eu confesso que nunca vi, Nakato, nada semelhante. Obrigado pela participação ao vivo em Venceslau. Pode me dar as imagens, pessoal, do material que foi apreendido, dos detalhes que fizeram com que a polícia chegasse. Na sua tela, a gente está observando aí as mensagens que foram trocadas por aplicativos de mensagem. Ali tem os detalhes de como funcionava a rifa, os números que seriam vendidos, toda a organização que era passada. Aí o controle, né? O controle de todo esse detalhe da venda, né? Quem ficava com o quê? E aí tem a prova do crime, né? Ação entre amigos, com sorteio aí, como o Nakato trouxe, de imóveis e também de prêmios em dinheiro. Eu fico impressionado, minha gente, realmente impressionado de como a bandidagem age, né? A gente vem compartilhando vários detalhes aí em relação ao crime organizado aqui na região, e quando a gente traz outros aí, um outro desenrolar como esse que o Nakato trouxe agora, acaba deixando a gente assustado em relação à organização dessas facções criminosas que realmente tem aí se enraizado não só na região, como em outros estados brasileiros, mas a polícia trabalhando pesado com inteligência, né, trabalhando em conjunto aí com outras polícias para fechar todo o cerco de histórias como essa.